Então vamos lá. Vocês viram o vídeo, então não vou repetir as mesmas coisas, a gente vai dar sequência no conteúdo fazendo práticas sobre o que foi explanado. Então, da mesma forma que o mecanismo de if-else, ele é simples, mas você pode utilizá-lo para resolver centenas de atividades diferentes, o mecanismo de herança, ele é aparentemente simples, mas ele também leva a muitas complicações, muitas combinações e muitas complicações. Tanto que, na vida real, dificilmente se usa herança. Dificilmente. A gente acaba utilizando muitas formas de polimorfismo, vários tipos de padrão de projeto, mas essa ideia de que eu tenho uma classe e vou ampliar o comportamento dessa classe base só fazendo herança para ficar maior, não é o que acontece na prática, porque a herança é um complicador de coisas. Conforme a gente for fazendo os exercícios, eu vou tocando nesse assunto e mostrando para vocês. Então vamos aqui, o exercício do pagamento. Primeiro foi o do zoológico, que foi bem simples, parecido com o exemplo da aula. E esse daqui é um sistema de pagamentos de marketplace. Você deverá implementar um sistema orientado a objetos para processar pagamentos em um marketplace. O sistema deverá aceitar diversos métodos de pagamento, cada um com regras próprias. A atividade reforça classes abstratas, atributos e métodos concretos, polimorfismo, composição, lista de vários tipos, validação via métodos e uso de funções polimórficas para processar objetos distintos. Então, bora lendo de novo e traduzindo. Classes abstratas, a gente viu lá na aula que classes concretas são classes que eu consigo instanciar. Sou capaz de criar um objeto a partir dessa classe. Classes abstratas, elas são usadas como moldes de outras classes, normalmente definindo os comportamentos que essas classes têm que ter, ou seja, os métodos que essa classe tem que implementar. Atributos e métodos concretos em uma classe base. Quando a gente tem classes abstratas, elas normalmente são a classe base para a classe derivada. Eu tenho a classe base ou classe pai e a classe derivada ou classe filha. A classe abstrata, ela é o molde que vai ser utilizado para construir as classes derivadas. Polimorfismo de sobrescrita. Polimorfismo vem daquela ideia de eu trato coisas diferentes como se fossem a mesma coisa. Isso no nosso código vai ser o quê? Eu vou ter métodos diferentes. Ai, desliga o módulo isolador que ele está... É o módulo isolador que está fazendo esse tico-tico, né? Então, às vezes dá oscilação de energia, ele fica nessa tremedeira aí, tá certo? É esse bicho preto que está embaixo, esse quadradão onde liga a tomada, ele é o módulo isolador. Ele é responsável por proteger, na teoria, os dispositivos. Só que quando ele fica com problema, ele fica o tempo todo fazendo esse flickering. Né? Tá. Então vamos nós aqui. Eu preciso de uma classe pagamento. A minha classe pagamento vai ser abstrata. E ela vai ter de atributos o valor e a descrição do pagamento. Como métodos concretos eu vou ter esse resultado aqui, pagamento no valor de tal, e um método chamado validar valor, que se o valor for menor ou igual a zero, lança uma exceção. Ok. Então esses daqui são os métodos que estarão na classe pagamento. Ok, vamos lá. Método abstrato. Processar é um método obrigatório que cada método de pagamento deve implementar. Então, a nossa classe pagamento, ela serve como um molde que define tudo menos o que está faltando e que deve ser implementado nas classes filhos, que vai ser o processar. Subclasses concretas, uma cartão de crédito,
com esses novos atributos aqui e vai ter as seguintes regras de processamento. Se o valor for maior do que o limite, eu recuso. Se não, eu retiro o valor do limite e confirmo o pagamento. Pix, que as regras são, ele é sempre aprovado desde que o valor seja válido e exibe uma mensagem indicando o banco e a chave utilizada. O boleto, que tem essas novas informações, e essa daqui é a regra do processar. Essa daqui é a função global. A gente diz que é uma função polimórfica porque ela não está preocupada se eu estou lidando com Pix, com cartão de crédito, com cartão de débito, com PayPal, não importa. Ela recebe um objeto do tipo pagamento. Como o pagamento é abstrata, ela recebe algum objeto de uma classe que herde pagamento, que implemente o contrato que pagamento se propõe. E essa função é bem simples, ela não precisa se preocupar com os pormenores de cada pagamento, mas ela vai chamar validar pagamento, validar valor, vai chamar resumo e vai chamar processar. Tá? Aí a gente vai criar um carrinho como se fosse um processamento em lote de várias entidades e vai rodar isso daqui na processar pagamento. Essa tarefa é muito parecida com a tarefa do cartão de crédito, que tem lá no cartão de crédito. É um pouquinho mais complicada, porque acaba tendo repositório, guarda dados e tal, mas é basicamente a mesma atividade. Então, vamos nós aqui. Code. Então vamos por pedaços, tá? Seu objetivo é sempre implementar por pedacinhos. Seja bem-vindo, querido. A gente vai começar fazendo a classe pagamento, o resumo e o validar valor. Tudo que é método concreto. Vocês viram lá que para trabalhar com classes abstratas, a gente precisa de um import. O import do Python é assim, ou a gente importa o módulo inteiro, por exemplo, assim, ou então random, deixa eu trocar de cor, random, ou a gente importa o módulo inteiro e depois acessa os elementos do módulo usando ponto, random ponto, randint, tá vendo aqui, ó? Então, eu importei o módulo todinho e aí eu acessei as funções a partir do namespace do módulo. Print sobre. Outra forma de fazer é dizendo individualmente quais partes do módulo eu preciso. From random import randint. Se você faz isso, essa função ela já tem o nome no escopo atual, então você não precisa mais aqui do módulo. Tá certo? Você importou exatamente o que você queria de dentro do módulo. Para trabalhar com classes abstratas, a gente vai utilizar duas coisas. O pacote ABC de Abstract Class, e a gente quer duas coisas do ABC. É a classe base, para eu dizer que eu não vou implementar todos os métodos dessa classe, e outra, um decorador. Um pouquinho mais na aula da frente, a gente vai ver o padrão de decoragem, o decorator. Mas o padrão de decoramento, ele incorpora funcionalidades. Então, como é que isso daqui funcionaria? Se eu fosse criar só uma classe concreta, seria uma classe pagamento. Ela teria... Quais são as coisas que pagamento tem? Valor e descrição. Init. Deixa eu calar o Copilot aqui.
ela tem valor, que é inteiro, e descrição, que é uma string. Self.valor recebe valor. Self.descrição recebe descrição. E o que mais? Ela tem outro métodozinho, né? É o resumo, que retorna pagamento com valor descrição. Resumo. Eu vou fazer ele retornar um string, tá? Acho mais útil. Então ela vai retornar um pagamento de self.valor e self.descrição. Eu vou fazer o primeiro e aí eu vou deixar vocês fazerem os outros, tá? Eu vou fazer só aqui a base. Isso aqui é uma classe concreta. Eu consigo criar um pagamento. Valor de 5,65 e descrição é um salgado, empadinha. Não, aqui não é inteiro, aqui é float. Pronto, isso é um objeto concreto. Só que eu quero utilizar isso daqui como molde para todos os pagamentos. Então eu vou criar esse daqui também é concreto, né? Validar valor. Def validar valor. O que é que isso daqui faz? Leia aqui, ó. Se o valor for menor ou igual a 0, ele lança uma exceção. Então, se self.valor for menor ou igual a 0, eu vou dar como é que eu lanço a exceção? Raise exception. Falhou. Valor inválido. Poderia também value error. Tá? Até aí uma classe normal. Quando é que a gente começa a ter que adaptar? Por exemplo, aqui no processar. O processar não vai ter implementação. E eu quero deixar ele realmente vazio. Então, o que é que eu faço para dizer isso? Eu tenho que dizer que ele é abstrato. Em Python, a gente faz assim, ó. Abstract method. Isso daqui é um decorador, tá vendo? Um decorator. Então, agora, a minha classe pagamento é uma classe abstrata. Eu posso dizer que ela não pode ser instanciada. Eu ainda consigo, fazendo isso daqui, instanciar. Se eu tentar fazer print pag.resumo, ele ainda vai, eu acho que ele ainda vai Python solver. Ok, está aqui o resumo. Se eu tentar fazer pag.processar, ele aceitou o processar. Para ele realmente se comportar como uma classe abstrata, eu tenho que dizer que ele não pode ser instanciado. Aí agora sim, tá vendo? Ó? Essa classe não pode ser instanciada. Ela não é para ser instanciada. Ela é uma classe abstrata. Um abstract class. Ela não foi feita para ser instanciada. Ela foi feita como modelo. E aí eu consigo isso quando eu coloco aqui que pagamento herda de abstract class. Aí ele diz, ó, eu não posso instanciar uma classe abstrata sem a implementação do método abstrato processar. E quem vai implementar o método abstrato processar?
as classes filhas. Então, vou criar, por exemplo, o cartão de crédito. Ele quer número, nome do titular e limite. Então, eu vou criar a classe cartão de crédito. Cartão de crédito herda de pagamento. Cartão de crédito é um pagamento. Ou seja, pagamento tem valor e descrição, resumo, validar valor. Cartão de crédito também tem por herança, resumo, validar valor, valor e descrição. Que isso, No caso ele era porque eu coloquei ABC ali, que está dizendo que é uma classe abstrata. Aí quando eu coloco que cartão de crédito é pagamento, ele está herdando o que tem na classe de pagamento? Ele está herdando tudo que tem na classe pagamento. Inclusive os métodos concretos, o init e o método abstrato. É como se eu só tivesse colocado uma capa por cima e dei para essa capa o nome de pagamento. Por enquanto, eu não adicionei nada dentro da classe, então ela é praticamente pagamento com plástico por cima. Ok? Se eu quisesse só adicionar o validar valor, eu poderia dizer... pegar aqui o processar, no caso, né? Eu vou adicionar só o que falta. Print processando. Eu não posso criar um pagamento, mas eu posso criar um cartão de crédito. Ela tem o init de pagamento, ela tem o resumo do pagamento, ela tem o validar valor do pagamento, tudo está na camada de dentro, e na camada de fora, o que foi que eu acabei de adicionar? O processar, que não existia. Oi? Só uma pergunta, estou um pouco confundida com todo o funcionamento ainda, né, de programação. Qual a diferença do superlimite? Eu não entendi. Do que? O superlimite, para Tá. poder, Tu tá vendo que cartão de crédito não tem init? Ele não tem init. Então, como ele não tem um init, ele está usando o init de pagamento. O init interno, tá certo? Antes de eu ter um cartão de crédito, camada de fora, eu preciso da camada de dentro. Ele tem que ser um pagamento antes de ser um cartão de crédito. Tudo bem? Então as coisas elas são criadas nessa ordem, de dentro para fora. Se eu criar um init para o cartão de crédito, def init print criando cartão. Então, vamos ver qual é o problema que eu tenho bem aqui. Todo cartão de crédito é um pagamento. A camada de dentro é uma camada de pagamento. O cartão de crédito não precisa de nenhuma informação para ser criada. Ok? O init dele não precisa de nada. Porém, o pagamento precisa para ser criado de um valor e de uma descrição. Então, é incoerente. Se o cartão de crédito não precisa de nada, mas ele é um pagamento, então ele também precisa de um valor e de uma descrição, concorda? Ok. Então, como é que eu poderia resolver esse problema dizendo, ok, eu vou inicializar, rodar o init de cima dizendo, tudo bem, você vai começar com 0 no valor e nada na descrição. Eu estou inicializando a camada de dentro. A camada de dentro diz, ei, para existir eu preciso obrigatoriamente de um valor e de uma descrição. O cartão está dizendo, tudo bem, eu vou inicializar o valor com 0 e descrição com vazio. Tudo bem? Se essa questão precisasse de init, no caso ela não precisa, né? Se ela precisasse de init. Ela precisa de init porque quando você inicializa o cartão de crédito, você passa algumas coisinhas. Número, nome do titular e limite. Então, número, nome, limite. Só que você também precisa de valor e descrição. Você precisa de tudo isso. Número, nome, limite, valor e descrição. Quais as informações que vão ficar guardadas na camada de pagamento e quais as informações vão ficar gravadas na camada de cartão de crédito?
Eu tenho duas camadas, camada interna, camada externa. Eu estou recebendo todas as informações, número, nome, limite, valor e descrição. Quais as camadas vão ficar gravadas na camada de pagamento? Valor e descrição. E como é que eu encaminho isso para a camada de pagamento? Através do construtor da camada de pagamento. Eu vou encaminhar o valor e a descrição. E na camada de cartão de crédito eu vou guardar o número, eu vou guardar o nome e eu vou guardar o limite. Então, cada informação ficou na sua camada. O que é o problema da herança? É que você cria o que nós chamamos de acoplamento forte. Eu só consigo fazer isso se eu entender muito bem a implementação que tem na classe pagamento. Eu não consigo fazer esse acoplamento se eu não souber com clareza quais os atributos, quais os métodos, tudo que a classe pagamento faz. Tá certo? Então isso daqui é o que a gente chama de acoplamento forte. Então o super ele meio que envia O super ele acessa a camada de dentro. Então eu estou dizendo camada de dentro, rode o init que tem na camada de dentro, que vai fazer a inicialização, validação e tudo da camada de dentro com as informações que a camada de dentro precisa, que seriam o valor e a descrição. A gente está fazendo essa implementação com herança, mas depois eu vou fazer a mesma implementação sem herança, para vocês entenderem como seria com uma composição. Tá? Mas está aqui. Valor e descrição. O que é que o processar precisa agora? Se o valor for maior do que o limite, recusar. Caso contrário, descontar do limite e confirmar. Então, se o valor for maior do que o limite, print pagamento recusado por liseira. Liseira, a pessoa está lisa, comeu por falta de fundos, por crédito insuficiente, por limite insuficiente. Se não, eu tenho que baixar do limite. Self.limite menos valor e o limite está como float e o valor está como float. O que está errado? Limite é float. Valor é float. Ah, tá. Self.valor. Só ajustando os tipos para ele casar direitinho. Oi. Não deveria. Esse é o problema da herança. Você não deveria poder criar uma nova variável valor bem aqui. Mas você pode. Ele vai dar erro. Esse é o problema do acoplamento. Você precisa conhecer a implementação da classe de dentro para poder fazer a classe de fora. Entendeu? Ou seja, precisa conhecer as variáveis, precisa conhecer os métodos. Ele vai dar erro, se for uma linguagem compilada, vai dar erro de compilação. Se for uma linguagem interpretada como Python, vai dar erro de execução. Você está tentando redefinir a mesma variável que já foi criada. Self.valor. Então, vamos aqui, ó. Vamos entender o que é essa informação. Você transfere os dados e só depois executa a ação. Então, eu vou criar aqui um cartão de crédito. Vai estar no meu nome, David. Perdão, assim.
Vai estar no meu nome, David. Qual a próxima? Eu vou pagar uma coxinha. Próxima informação. O limite do meu cartão, eu paguei, tá? R$500. Não, R$500 é assim. R$500. O que mais que ele precisa? Ué, por que ele não está vírgula, ponto 00. A descrição, limite. O número do cartão. 1, 2, 3. E limite de descrição, valor. Falta o valor do pagamento. O valor do pagamento é a coxinha eu comprei lá na rodoviária. Era 50 centavos. 50 centavos. Ela estava mofada já. Eu peguei do lixo. Ele disse, é minha. Ó. Vamos lá. Ok, ó. Vamos lá. Vamos entender. Isso daqui é o salvamento da operação que tem que ser realizada. Então eu tenho ao mesmo tempo aqui a ação a ser realizada, que é a ação do cartão de crédito, e os dados da operação a ser realizada, que é o elemento a ser pago. A ideia é que exista uma função polimórfica, pagar ou processar pagamentos, que vai fazer essas três coisas: validar, imprimir o resumo e processar. Então a minha função polimórfica processar pagamentos recebe uma lista de pagamentos e vai para cada um dos pagamentos fazer validar valor, imprimir a descrição, não, é resumo, né? E processar. Tá faltando um monte de coisinha aqui, mas que a gente pode ir incrementando com os testes. Então, vou aqui processar, vou botar esse pagamento dentro de uma lista, pagamentos. Vai ser uma lista com o pagamento, uma lista de pagamentos. Eu quero que ele seja uma lista de pagamento. Observe que eu crio o objeto cartão de crédito. Eu tanto posso olhar para esse objeto como um cartão de crédito, como posso olhar para ele como um pagamento. Ele é as duas coisas. Ele é as duas camadas. E aqui eu poderia processar pagamentos. Vamos agora fazer alguns testes, tá? Então, quando eu rodar aqui o meu método de processar pagamentos, tá aqui, pagou a coxinha. Vamos olhar aqui para algumas coisas. Se eu olhar para essa função como pagamento, se eu olhar para esse carinha aqui como um pagamento, eu só posso chamar aquilo que é visível enquanto pagamento. Por exemplo, eu vou fazer aqui no meu cartão de crédito um método pegar limite. Get limite, que retorna self.limite. Uma função bem simples, pegar limite. Eu acabei de criar um cartão de crédito. Eu posso pegar o limite dele? Pague.getLimite. Deveria poder, sim ou não? Bora lá. Eu criei um cartão de crédito. Tudo bem. Esse pague é um objeto do tipo pagamento.
Só que ele guarda a referência. Vou fazer assim, ó. O ruim de uma linguagem muito flexível, P, que é um pagamento, recebe pague. É dinâmico, ele fica o tempo todo fazendo conversão. Chato, que chato, que chato. Limitações da linguagem. Pronto, eu vou fazer assim, ó, vamos lá. Todas essas coisas aqui são pagamentos, sim ou não? Sim. Ok? Só que atualmente só o cartão de crédito tem o pegar limite. Eu estou passando um objeto que é um cartão de crédito. Será que eu posso bem aqui mandar print.getLimit? Bora lá, bora lá. Processa. O cara que está entrando aqui não é um cartão de crédito. Por que eu não posso pegar o limite dele? Não. Se eu fizesse aqui, eu poderia. Print, pague.get limite. Mas se eu fizer aqui, ó, def mostrar limite, pague, que é um pagamento, assim funciona. Print pague.get limite. Ué, por que é que eu não consigo imprimir o limite dele fazendo isso? O jogo da herança é o seguinte, ó. Jornal. Quando você tem um objeto que ele implementa herança, você está olhando para ele por múltiplas camadas. Vamos imaginar que é você. Você é um ser humano. Essa daqui é a sua camada mais externa de ser humano. Só que como ser humano, você também é um mamífero. Todos os mamíferos são seres humanos? Não. Mas todos os seres humanos são mamíferos? Sim. E como mamífero, você também é um ser vivo. Todos os mamíferos são seres vivos. Todos os seres vivos são mamíferos? Não. Pedras são seres vivos? Não. Então pedras também não podem ser mamíferos nem seres humanos. Beleza? Quando você olha para um objeto utilizando uma ótica específica, você só pode invocar métodos daquela ótica. Se você olhasse para um animal, você olhasse para uma lista de mamíferos, você poderia pedir para eles darem de mamar, acasalarem, esse tipo de coisa. Você não pode pedir para subir em árvore. Porque subir em árvore não é uma coisa para todos os mamíferos. É uma coisa específica para os tigres, os seres humanos, os macacos, mas não para, sei lá, um bicho que não, um mamífero, uma vaca, uma baleia. Baleia não sobe em árvore, tudo bem? Então, quando a gente está olhando para um objeto pela ótica de ser pagamento, eu só posso cobrar dele os métodos que estão estabelecidos no pagamento. Mesmo que eu tenha outras camadas de herança e vários métodos adicionais que fazem Pix, que fazem saque, que pegam empréstimo, não importa. Aqui eu estou usando a ótica do pagamento. Então, os métodos que me são disponíveis são os métodos de pagamento. Eu só poderia pegar um limite se eu antes verificasse: será que esse negócio aqui é um cartão de crédito? Então eu poderia perguntar se instance of, não, se esse instance, né? Esse instance, será que esse pagamento é um cartão de crédito? Se ele for um cartão de crédito, então eu consigo pegar o limite dele.
Mas se ele fosse um Pix, eu não ia poder pegar o limite, porque ele não tem limite. Se fosse um boleto, essa pergunta não faria sentido. Então, tudo bem criar DEFs a mais do que a PAI? Deve. É para isso que a herança foi feita. Para nas camadas de fora você adicionar as informações, as perguntas, as responsabilidades que são pertinentes à camada de fora. Pode ter a mais, não pode faltar. Exatamente, só não pode faltar. Então, quando você cria uma... Oi. Professor, e se para uma herança funcionar, ela precisar primeiro que uma outra seja acionada antes dela? Você vai ter que implementar todas as camadas de dentro para fora. Então, se você tem um mamífero e depois você cria um gato e depois você cria um gato russo que se chama Miovski bebe vodka, entendeu? É. Tipo, se O teu eu quiser gato pagar com Pix, Tá. para isso eu preciso ter internet. Eu vou precisar primeiro ter uma herança. Você vai ter que fazer conecta à todas as camadas de dentro antes das camadas de fora. Você sempre vai para as camadas internas primeiro. Então, aqui, o meu cartão de crédito poderia ter várias outras coisas, mas eu só posso usar eu só devo, né? Posso usar o processo polimórfico pensando em pagamento. Então, vamos fazer aqui o joguinho de cascata. Vocês estão vendo que aqui eu tenho o método resumo. Estão vendo aqui? O método resumo. Eu quero que o método resumo do cartão de crédito seja sobrescrito. Eu quero que ele também tenha um método resumo. Se eu fizesse só isso, returne cartão de crédito. Na hora que eu imprimisse a informação, eu perdi o que eu tinha para ele ser só cartão de crédito. A gente fez lá no vídeo a ideia de eu aproveitar a informação do pai. Por exemplo, eu vou colocar que é um cartão de crédito e eu vou aproveitar o resumo da classe pai. Como é que eu faço isso? Super. Ponto. Resumo. Eu peguei o resumo da classe pai. Então, ao invés de ter só cartão de crédito, eu vou ter cartão de crédito, pagamento de 5, que foi uma coxinha. Então, aqui a gente já tem uma série de camadas, a gente tem a parte da herança. Eu vou mandar esse código para vocês agora e vocês vão tentar fazer as outras duas coisas que estão faltando, que é o Pix e o boleto. Bora lá. Launchpad.com/pagamento. Launchpad.com/pagamento. Bora lá. Hã? Tô pensando uma piada desde que o professor começou a explicar. Ah, tudo bem. Professor, e se a herança só tiver dívida? Só tiver dívida, herda as dívidas. Ah, você não herda dívida, né? Na lei brasileira. O que acontece é que se o defunto tem dívidas, antes de ir para inventário, as dívidas são pagas com o dinheiro da herança. Aí o que sobrar é que vai para o inventário para os herdeiros. Então você não... Mas você não herda dívida, não é porque a pessoa devia 1 milhão que você vai herdar a dívida de 1 milhão. Vamos... A gente vê o que precisa saber mesmo. Ah, que bom. Então bora, pessoal, duas coisas. Primeiro, vamos fazer o Pix e o boleto. E segundo, amanhã cheguem, depois do almoço, quando vocês chegarem no campus, vão lá assistir as apresentações da parte de design de HC. Estão bem legais os encontros. Apareçam lá, ganhem lá as 2 horinhas complementares e bora lá lotar as salas amanhã. Hoje tem Game Night à noite, vocês sabem?
Hoje vai ter um monte de coisa à noite, né? Defesa pessoal, então... Bora lá. Façam aí boleto e Pix. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês e aí a gente continua o conteúdo. Bora!